Oi, pessoal, bem-vindos. Nesse vídeo, então, eu vou falar sobre as Bitcoin Treasuries, as empresas que estão acumulando Bitcoin para colocar nos seus tesouros, virando empresas de tesouraria de Bitcoin. Bom, a primeira que todo mundo conhece é a MicroStrategy, várias outras surgiram desde então, e está surgindo um burburinho no mercado financeiro tradicional Fiat especificamente, falando e questionando se isso não é, na verdade, uma bolha. Ou então tem um outro argumento que está surgindo sobre: será que as Bitcoin Treasuries são as novas altcoins desse ciclo, que estão drenando a liquidez que iriam para as altcoins e, no fim das contas, é uma outra tendência de mercado que vai cair no desuso nos próximos ciclos? Então, vou abordar um pouquinho sobre todos esses assuntos, o impacto no Bitcoin e o que está por trás dessas empresas que estão acumulando Bitcoin, sugando, né, grande parte do Bitcoin que está disponível aí no mercado. Bom, então, como eu falei antes, as Bitcoin Treasuries são empresas que estão acumulando Bitcoin e, por consequência, estão vendo bastante valorização depois de inserir, noticiar, né, os acionistas, investidores e, enfim, mercado, que elas estão acumulando o Bitcoin como uma estratégia realmente de aumentar o valor da ação, o valor do patrimônio da empresa em proporção, né, à quantidade de Bitcoin que elas têm. Então, o maior exemplo foi a MicroStrategy, é bem interessante ler o gráfico deles, eu vou compartilhar aqui a tela. Porque, na verdade, as Bitcoin Treasuries, elas estão virando uma tendência, porque está acompanhando o movimento da própria MicroStrategy, a empresa do Michael Saylor, de 2020 para cá. Então, a MicroStrategy era uma empresa dos anos 2000, e aqui nos anos 2000, na Bolha.com, ela teve grande valorização. Depois, com a explosão da Bolha.com, ela desabou de preço, passou anos, décadas aqui, ó, como uma empresa zumbi, andando de lado, não teve grandes valorizações. Só que a partir de 2020, quando o Saylor anunciou a estratégia de acúmulo de Bitcoin dos seus caixas da MicroStrategy, muita gente criticou ele, disse que ele ia quebrar ao longo do bear, mas o que a gente está observando é que ele não quebrou ao longo do bear, e com esse novo ciclo do Bitcoin, essa nova onda de valorização do Bitcoin, a MicroStrategy valorizou muito mais do que as melhores empresas do S&P 500, e isso está chamando atenção, porque o ciclo passado, em certo nível, validou essa tese do Saylor, né, de acúmulo de Bitcoin. E ele sobrevivendo ao bear de 2022, 2023, e tendo essa grande valorização e lançando novos produtos correlacionados com o Bitcoin, isso jogou as ações da MicroStrategy para patamares, inclusive, superiores à grande valorização que teve no passado, e uma performance muito melhor do que várias ações das bolsas globais, né, e das S&P 500 principais empresas do mundo. Inclusive, valorizou mais que a NVIDIA ano passado, NVIDIA que estava envolvida com chips de IA e tudo mais, né. Então, a partir do exemplo da MicroStrategy, várias outras empresas começaram a anunciar que também, estariam acumulando Bitcoin, como foi o caso da Metaplanet. Deixa eu pegar o gráfico dela aqui também. Aqui o gráfico, então, da Metaplanet. Então, observa como é uma ação que teve várias valorizações ao longo da história, então desde 2006. Deixa eu botar aqui para baixo. Aqui. Então, é um exemplo muito parecido com o da MicroStrategy, né, é uma empresa zumbi, que teve muita valorização no início, quando foi lançada, listada em bolsa, na bolsa do Japão, andou de lado por muito tempo, em 2013 teve um pump, mas enfim, andava de lado, era uma empresa zumbi. E conforme ela anunciou que ia colocar Bitcoin nos seus caixas, ela teve uma grande valorização em comparação com outros períodos do passado. Aqui no Brasil teve a Melius. Então, desde o anúncio que a Melius vai acumular Bitcoin, aqui em abril desse ano, chegou a valorizar mais de mais de 230%. Então, esse movimento do Saylor, ele está desencadeando um efeito dominó global, em que várias empresas, para, enfim, melhorar a performance dos seus próprios relatórios e para sinalizar para o mercado que elas têm um ativo mais seguro, uma nova reserva de valor, que elas têm potencial de crescimento, passaram a acumular Bitcoin e esperando um aumento de preço das suas ações. Isso porque isso gera alguns efeitos também, né? Vou falar sobre 3 coisas agora, que é o MNAV, uma métrica que foi lançada junto com essas treasuries, como elas abrem margem para uma nova classe de ativos e como elas aceleram um mecanismo e uma drenagem de valor da renda fixa que já iria acontecer de qualquer forma, mas as empresas, como conseguem fazer isso muito mais rápido, elas estão drenando o valor da renda fixa global que iria para títulos, bonds e outras, enfim, outros ativos de renda fixa globalmente. Então, esses 3 efeitos é o que está guiando essa valorização das Bitcoin Treasuries. E depois eu vou falar sobre se elas são, enfim, as novas altcoins desse ciclo. O primeiro ponto é que, sim, elas acabam de se tornar uma nova classe de ativo, porque criou uma divisão entre o sistema Fiat, entre as ações que têm Bitcoin e as ações que não têm Bitcoin. Isso está se tornando determinante na performance dos últimos meses, né? Vamos ver aí ao longo do ciclo se isso realmente vai acontecer. Mas
as empresas que têm Bitcoin estão performando melhor do que as ações nas bolsas locais que não têm Bitcoin, como é o caso da Melius, como é o caso da MicroStrategy nos Estados Unidos, como é o caso da Metaplanet no Japão. Imagina o Japão com, um país em que a economia estava com taxa de juros praticamente zero por muitos anos. Os investidores japoneses estavam investindo em outros países, porque, enfim, os ativos japoneses já não davam, proteção, rentabilidade, não tinha performance. Muitos até inclusive com taxa de juros reais negativo ou com taxa de juros negativo também. Então, a partir do momento que tem uma empresa que consegue performar muito melhor que a maioria dos ativos locais, os investidores locais começam a comprar essa Bitcoin Treasury local, né. Porque, enfim, quem investe, quem acumula, quer valorização para proteção e multiplicação de patrimônio. Então esse é o ponto, né, eles não estão acumulando Bitcoin porque eles são bitcoiners, hodlers, porque vem o Bitcoin na narrativa até pode ser, mas o principal ponto é salvar a própria pele, é salvar essas empresas zumbis, empresas que não teriam como performar melhor no mercado a partir do seu modelo de negócio, dos seus produtos, mas sim a partir de uma estratégia de, que não é de modelo de negócio, né, não é do produto que elas têm, mas de acúmulo de um ativo, que poucas pessoas, poucas empresas ainda têm. Então elas estão front running todo o restante do mercado, e quando elas correm na frente e acumulam primeiro, elas acabam se destacando. Então por isso é uma nova classe de ativos que está surgindo, né, as empresas que têm Bitcoin nos seus caixas. E aí surgiu uma métrica chamada MNAV, que na verdade ela mede qual que é o valor líquido dos ativos dessas empresas, ajustando pelo valor de mercado dos seus holdings de Bitcoin, menos os passivos, dívidas, por exemplo, e dividindo pelo número de ações dessas empresas. Então ela é uma métrica dinâmica, que reflete a exposição ao Bitcoin, e por isso que atrai capital institucional, porque quanto mais exposto ao Bitcoin, mais capital ela acaba atraindo, como o próprio exemplo do Saylor, né, ele lança a cada X tempo, ele tem lançado ações preferenciais, não preferenciais, para atrair liquidez do mercado. E aí quanto mais exposto a Bitcoin ele tá, mais capital, mais liquidez ele atrai também. Especialmente, daí quando a gente fala de mercados globais, tem exemplos, né, fundos de pensão, ou outros fundos, fundos de aposentadoria, fundos de hedge, por exemplo, dependendo das regras desses fundos, eles não podem comprar Bitcoin de forma direta, mas eles podem se expor de forma indireta. E aí seja via ETF, seja via ações de empresas que têm Bitcoin nas suas caixas. Então isso muda o jogo fiat, porque às vezes, fundos, empresas, gestores que não teriam como ter acesso direto a Bitcoin, acaba se expondo através dessas empresas. Então isso acelera a exposição indireta a Bitcoin no mercado fiat. Na verdade, isso só revela então que as Bitcoin Treasuries, elas tendem a crescer cada vez mais, porque imagina, isso começa a atingir a ativar os alertas de vários gestores globalmente, pensando: "Bom, se a minha ação, se a minha empresa está performando muito pior do que, enfim, a MicroStrategy, e se eu consigo acumular Bitcoin e ter uma performance melhor", ou seja, ele acaba competindo com os seus concorrentes, eh, em diversos nichos, não só no produto que eles têm, mas na quantidade de ativos, e aí especificamente Bitcoin, quantidade de Bitcoin que eles têm, para performar melhor que os seus competidores, né. E isso mostra como, na verdade, as treasuries viraram uma válvula de escape do sistema fiat falido, porque a gente tem observado, né, as empresas de tecnologia, startups, elas pegam empréstimos, se endividam pra caramba, às vezes não conseguem crescer, valorizar, e acabam quebrando no meio do caminho. E existe muito capital, muito VC, existia pelo menos nos ciclos passados, né, até 2022, muita grana de venture capital botando, né, injetando grana em startups que nem tinham um modelo de negócio pronto ou não conseguia crescer e não tinha fundamentos sólidos. A partir do momento que essas empresas zumbis globalmente, que só sobrevivem a partir de dívida, e dívida, e dívida, e crédito barato, mas não tem um produto realmente bom, escalável e crescimento real, começam a perceber que: "Bom, eu tô estagnado, eu não vou perder nada em acumular Bitcoin. Na verdade, é a minha chance de performar tudo que eu não performei nas últimas décadas", que é o caso da Melius, que é o caso da MicroStrategy, que é o caso da Metaplanet. Eles vão comprar. Esse efeito dominó que tá acontecendo agora, e na verdade o Saylor, através das ações preferenciais que ele lançou recentemente, ele tá criando um outro mecanismo, que é justamente drenar valor da renda fixa. E aí entra a segunda parte aqui desse vídeo. Vocês lembram que em 2021, El Salvador lançou os Bitcoin Bonds, que seriam títulos que El Salvador iria comprar Bitcoin, iria emitir dívida, com as pessoas globalmente, investidores que quisessem comprar esses bonds apoiados em Bitcoin de El Salvador. Nunca saiu do papel. E aí isso trouxe, eu vi uma postagem do Samson Mow, posso colar aqui depois, que ele fala que os países, até transformarem a renda fixa apoiada em Bitcoin, vão demorar muito tempo.
porque é um passo a mais, isso envolve geopolítica, envolve questões políticas localmente também, queda de braço, quem é pró Bitcoin, quem é contra Bitcoin, então é um processo burocrático muito longo. Mas as ações de empresas criarem, ações preferenciais, que no caso do Sailor, né, essas ações preferenciais elas têm uma valorização fixa, previsível, acaba drenando valor que iria para renda fixa e títulos de renda fixa de outros países, ou outros títulos de renda fixa como debentures de outras empresas, por exemplo. Especialmente porque, nos Estados Unidos existe uma dedução fiscal de dividendos dessas ações preferenciais, ou seja, até 50 a 65% para corporações, segundo a IRS, que é a Receita Federal Americana, é o que torna essas ações atraentes, né, para investidores institucionais, porque tem, redução de imposto. Então, além de oferecer uma rentabilidade fixa e previsível, ainda tem redução de imposto quando compra esse tipo de ação. E é por isso que MicroStrategy e várias empresas estão copiando esse modelo Sailor, porque na verdade está gerando uma alternativa mais rápida de escalar do que os bonds de países como o de El Salvador, que até agora não saiu do papel. E o próprio Samson Mow falou isso nesse tweet que eu falei, né? Ele fala que a ideia dele sempre foi pegar valor da renda fixa, porque a renda fixa, assim como imóveis, tem 300 trilhões de dólares em liquidez nessa classe de ativos, e que Bitcoin tende a crescer absorvendo o valor principalmente de imóveis e de renda fixa, porque a maioria dos investidores é conservadora e tem essa parte mais conservadora previsível como grande parte do seu portfólio. Só que agora pode direcionar parte dessa liquidez que iria para imóveis e renda fixa justamente para tipos de ativos de empresas que oferecem essa previsibilidade. E é a mudança que está acontecendo agora no mercado. Então, empresas estão, através do Bitcoin, oferecendo um ativo que antes não era possível, ou ninguém tinha tido essa ideia de engrenagem, ou seja, trouxe isso à tona. Isso mostra como, na verdade, não é um esquema Ponzi, na verdade, são as empresas usando o próprio sistema Fiat para elas conseguirem sobreviver com as regulações do sistema Fiat, né, emissão de ações, ações em bolsa, as regras das ações preferenciais, para conseguir acumular Bitcoin e ter crescimento dentro do sistema Fiat, que é totalmente alavancado, apoiado em dívida. Então, na verdade, isso mostra uma grande realocação de capital, em que as empresas, ao invés de ficar acumulando ativos, tóxicos, como bons de governos que estão super alavancados em dívida, que possivelmente vão imprimir mais para tentar manter essa engrenagem rolando e vão desvalorizar esses ativos e não vai ganhar da inflação monetária no fim das contas, essas empresas estão trocando esse sludge, são esses ativos ruins, por um ativo muito melhor, que é o melhor dinheiro que já existiu, que é o Bitcoin. Então, por isso que é o front running institucional, né? As empresas que têm mais capacidade, menos burocracia e estão enxergando isso, estão fazendo isso primeiro e estão conseguindo correr na frente dos gestores mais burocráticos. A BlackRock lançou um ETF, mas eles não conseguem emitir ações preferenciais, por exemplo, da BlackRock apoiada em Bitcoin. Quem tá fazendo isso é o Sailor e essas outras empresas, né. E outro alerta que eu quero fazer aqui é que isso não substitui a custódia de Bitcoin. Na verdade, o objetivo desse vídeo é tentar traduzir o que tá acontecendo no mercado agora, mas a verdadeira revolução é as pessoas conseguindo custodiarem seus próprios Bitcoin na sua carteira sem depender desses intermediários. Só que, eh esse movimento todo mostra como todo o sistema Fiat, os Faria Limers, Wall Street estão se hiperbitcoinizando, né, e estão tentando se hiperbitcoinizar para salvar sua própria pele do Fiatnik, que é o sistema Fiat que está colapsando alavancado em dívida. E os países vão fazer isso também. Só que as empresas conseguem fazer isso de forma muito mais rápida, como tudo, né? Imagina, até os países conseguirem criar toda uma indústria de sei lá o quê. As empresas privadas conseguem fazer isso muito mais rápido. Na verdade, isso mostra como as treasuries, elas não são o futuro do Bitcoin, mas elas são o futuro do sistema Fiat, de Wall Street, das empresas. Quem não tiver Bitcoin nos seus caixas vai sofrer muito mais com a queda de valor, tanto do dinheiro Fiat quanto dos ativos que estão totalmente apoiados em Fiat. Enfim, a última parte aqui desse papo é se as Bitcoin Treasuries são as altcoins deste ciclo. O ponto, para mim, desse argumento é o seguinte: tudo depende se elas vão de fato conseguir, ter Bitcoin de verdade nos seus caixas, e aí não é uma questão de ser as altcoins são golpes, né, elas não são descentralizadas, são empresas que se dizem descentralizadas, mas não são, ou são pump and dump, então são fichinhas de cassino, meme coins, airdrops, então elas não têm fundamento. O que vai determinar, a saúde dessas Bitcoin Treasures é se elas de fato têm Bitcoin de verdade, se elas não estão inventando Bitcoin no seu balanço. E é isso que vai separar o joio do trigo. Então sim, é algo mais arriscado, não é como ter Bitcoin de verdade no seu portfólio, acumular na sua própria wallet e você ter soberania. É mais arriscado, porque você está comprando um ativo de um intermediário,
Então é por isso que eu acho que não, as Bitcoin Treasuries, elas não são as altcoins desse ciclo, porque no fim das contas elas são empresas, claramente empresas. O que vai determinar a saúde delas é quem tem de fato o Bitcoin nos seus caixas e quem não tem. E aí vai ser algo muito caso a caso, né. Quem tiver Bitcoin de papel, com certeza vai, enfim, sofrer uma auditoria e vai ser revelado que elas não têm Bitcoin de verdade. Mas eu acho que é um tiro no pé, então por que fazer todo esse movimento e não comprar Bitcoin de verdade e, enfim, colocar nos seus caixas, né? A não ser que Bitcoin se torne cada vez mais escasso e líquido e menos acessível para esses players, mas aí é merecido se essas empresas quebrarem por terem falsificado uma tesouraria falsa de Bitcoin. Mas enfim, acho que isso é papo para quando e se isso acontecer, mas nada substitui então, resumindo então esse vídeo, nada substitui a autocustódia. Os indivíduos, nós, pessoas, a gente pode acumular Bitcoin por conta própria. E por que não ter essa soberania que o Bitcoin proporciona, né? Por que ficar dependendo de uma treasury? Por que ficar dependendo de um banco? Por que deixar o Bitcoin numa exchange? Você pode fazer a própria custódia do seu Bitcoin e ninguém põe a mão no seu Bitcoin se você sabe cuidar bem das suas chaves. E se você quer aprender a fazer isso com autonomia, soberania e do básico ao avançado sobre Bitcoin, no Bitcoin Starter você aprende tudo isso, o link tá aqui embaixo, para você não depender de treasury nenhuma para acumular o seu Bitcoin e você ter o seu próprio tesouro de Bitcoin, da sua família, o seu, na sua própria carteira e ninguém, enfim, consegue tirar de você. Conforme o Bitcoin se solidifica e se torna uma reserva de valor cada vez mais forte, esses dias, dia 11 agora, o Bitcoin bateu o máximo a $118.000 e ultrapassou a Amazon em ativo mais valioso globalmente, né. Então a tendência é que sim, as empresas acumulem Bitcoin, assim como as empresas acumulam renda fixa, as empresas acumulam ações de outras empresas, assim como as empresas acumulam, outros ativos, elas vão precisar acumular Bitcoin. E isso não afeta o Bitcoin, na verdade isso é um sinal da hiperbitcoinização, os bancos iriam acumular Bitcoin, as empresas vão acumular Bitcoin, os países vão acumular Bitcoin. Então aproveite enquanto ainda dá tempo, acumule o seu Bitcoin, faça o seu stack, e vamos acompanhar então como é que vai ser esse ciclo aí das Bitcoin Treasuries. Enquanto isso, altcoins estão na lona perdendo valor para o Bitcoin, ficou no ciclo passado, quem ainda fala de altcoin, de airdrop, de alt-season, tá totalmente por fora, tá empacado lá nos ciclos anteriores e não entendeu nem Bitcoin, nem o que tá falando sobre altcoin e shitcoin por aí. Então abra o olho também, não cai em falsa narrativa das shitcoins por aí. Até o próximo vídeo e opt out.